pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje eu vim conversar com vocês sobre algo muito importante, muito interessante. Um movimento da Casa de Amor que nós chamamos o Movimento 7, dentre os movimentos da Revolução do Ser, né? Ele é mais especificamente o movimento dos florais de Bach. Eu considero os florais de Bach como um remédio energético, como os curadores da alma. E eu vou te explicar o porquê. Vou explicar para vocês o porquê isso. Hoje eu vou trazer aqui um relato real de um consulente, tá? Não é de uma consulente, é de um consulente, tá? Ele me autorizou que falasse o nome dele. Não vou falar por uma questão energética, entrelaçamento, para que as pessoas não se agreguem a quem é, não importa quem é, tá? É um grande irmão para nós da Casa de Amor, é uma excelente pessoa, tem um coração enorme, já terminou seus movimentos da Revolução do Ser, então por isso eu tenho autorização dele para poder falar e posso falar aqui com autoridade sobre o que aconteceu, porque ele me autorizou a falar, tá bom? Então, eu quero partilhar com vocês aqui o seguinte: o movimento dele, o movimento da Revolução do Ser, foi na ordem completa, tá? De movimento 1 até o movimento 13, como muitos de vocês conhecem, mas hoje nós temos também a ordem aleatória, tá? E depende da necessidade de cada um, da captação energética que nós realizamos com o pêndulo, de ter de fazer os movimentos da forma aleatória ou ter de fazer na forma regular, tá? Depende da energia da pessoa naquele momento. Portanto, à época, ele fez os movimentos na ordem regular, tá? E o movimento 7 dele, quando chegou a época do movimento 7, a primeira rodada lá em maio de 2024, nós conversamos, fui eu quem o atendi, tá? Neste movimento. Nós conversamos e ele, fui captando as impressões com ele e nós fizemos uma recomendação energética à época, dentro daquilo que ele necessitava, de alguns florais específicos, tá? Então, clematis, impatiens, crab apple, red chestnut e vine. Guardem estes nomes. O clematis, ele é para quem tem dificuldade em focar, a falta de praticidade, ou seja, de você trazer a vida para um modo mais prático, as atividades serem mais práticas, mais tranquilas de serem executadas, além do foco. Foco em estudar, foco em trabalhar, foco em alguma atividade. Porque que tem vários focos, é incêndio. Nós só podemos trabalhar com um foco, tá? Nós não somos multitarefas, nós somos tarefa por tarefa. Então a gente faz uma tarefa, termina uma tarefa, começa outra tarefa, termina uma tarefa. Quando a gente abre muitas tarefas, ou a gente não consegue dar conta de todas, e aí começam a vir as dificuldades que a vida lhe impõe, ou a gente chega a um ponto de exaustão por tentar fazer várias tarefas ao mesmo tempo, tá? Tem gente que consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo? Tem, mas é um trabalho árduo, exaustivo, tá bom? O empate para impaciência, ou seja, o próprio nome já diz, né? Pessoas impacientes, ira, visceralidade ali, qualquer coisa discute, tá? O crab apple para a sensação de impureza mental. Ó, alguns desses florais nós já trouxemos vídeos aqui, tá? Falando sobre eles. O red chestnut, medo e preocupações com familiares e seres queridos, ou seja, que aconteça algo, que eles venham a ficar doentes, que eles possam vir a falecer, a perda dessas pessoas, tá? Desses entes queridos, desses animais, tá? Dos seus familiares, enfim. E por último, o vine, que é para a questão do autoritarismo, tá? Então é para aquele que é dominador, para que impõe a sua vontade, que é autoritário, que ele às vezes ele pode ser cruel consigo, com a autoridade que ele coloca, e também cruel com o outro, tá? Não só cruel com o outro, mas também cruel consigo, quando impõe alguma coisa que é dominante e que ele não consegue dar conta, que ele não consegue fazer, ou que ele se mutila ou se sabota com alguma atitude, tá? Então, ele fez o uso deste floral, claro,
como todo remédio energético, à época nós conversamos, foi dito, né? Olha, utilize o floral como o remédio mais importante da sua vida. Lembrando que floral não é remédio, tá? Floral, ele é um composto extraído de flores específicas, que nós já tratamos algumas aqui no canal. Tá? Então, quem precisar, volte nos vídeos para poder entender quais são as flores, de onde vem, como foi encontrado, né? Como o Dr. Bach encontrou e quais são as relações que elas trazem com algumas questões que o Dr. Bach fez à época, algumas conjunturas. Tá? Então, ele fez o uso e aí nós retornamos, o retorno do movimento, e algumas questões já haviam mudado, mas nem todas as questões haviam mudado. Por quê? Ele ainda estava nos seus movimentos da Revolução do Ser, ou seja, ainda faltavam muitos movimentos para frente. Ele tinha acabado de iniciar os movimentos de cura. Ele estava no seu segundo movimento, que é o movimento 7, logo após a fitoenergética, que nós também já tratamos aqui em vídeos, tá? Então, esse movimento, ele não teve tanto sucesso como ele esperava de mudar tudo de uma vez. Por quê? Gente, por que será isso? Porque nós temos um processo. Eu não começo a tomar um floral hoje e amanhã eu já estou pronto. Não, nada na vida é assim. Tudo tem um processo, tudo tem um gradiente energético, uma compatibilidade energética e um merecimento de sua parte em fazer com que isso aconteça. Às vezes eu posso tomar um floral, não acreditar. Às vezes eu não tomo no horário correto, de 4 em 4 horas, durante 4 vezes ao dia, né? Às vezes eu não tomo todos os dias, às vezes eu pulo. Isso pode interferir? Pode, se a pessoa tiver no seu mental inferior essa questão. Se no seu mental superior, ou seja, a sua conexão com o sagrado, com o divino, com a espiritualidade, ela apenas pensa que ela tomando já vai dar certo, existe toda uma energia, toda uma egrégora que está avaliando aquilo para saber se aquilo faz sentido para aquela pessoa mudar aquelas questões abruptamente ou se dentro de um processo, tá? Então, algumas questões aqui foram tratadas e foram equalizadas. Assim, a vida continuou, os seus processos continuaram, e eis que ele terminou os movimentos da Revolução do Ser este ano, tá? Por algumas questões ele havia parado, depois deu continuidade, então ele chegou agora aos movimentos finais, e se encerrou o movimento 13, e assim nós conversamos com ele, e ele pediu novamente para fazer o movimento 7. Então, fizemos uma rodada 2 agora em fevereiro de 2025. E vejam só, desta vez nós não conversamos com ele para entender as necessidades. Nós captamos a sua energia com o pêndulo, com o uso da radiestesia, que também já foi tratado aqui no canal, também já foi tratado no Instagram da Casa de Amor, e também já foi tratado no Caminhos para o Amor em vídeos no YouTube e também no Instagram, tá? Que capta a energia da mesma maneira, tá? Só que ao invés da gente conversar e entender o que a pessoa precisa, nós captamos diretamente a energia do seu campo morfogenético, tá? Então, o que foi trazido? Todas as suas emoções, as suas questões físicas, as suas questões espirituais e as suas questões mentais, do seu mental inferior e do seu mental superior, tá? Isso foi captado pelo pêndulo e foram indicados os florais. Vamos lá às florais? Aspen Red Chestnut. Opa! Esse floral esteve no primeiro, então ele é um floral coringa, ele é um floral que se repete. Elm, Star of Bethlehem e Chicory. Então vamos lá. O aspen, para medos e preocupações de origens desconhecidas. Veja, mudamos o medo. Lá nós tínhamos medo com familiares e seus queridos. Sim, mas ele se repetiu aqui. Então, adicionamos mais um medo. Medo e preocupações de origens desconhecidas. Não sei nem o que é e eu tenho medo. Medo do presente, medo do futuro, medo do passado. Algo desconhecido, tá? Red Chestnut, novamente, né? Medos e preocupações com familiares e dos seus entes queridos, tá? Elm,
que é para quem está sobrecarregado por excesso de obrigações que a vida impõe e aí acaba não dando conta. Ou seja, nós não somos multitarefa, nós não conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. É muito difícil fazer várias coisas ao mesmo tempo. E muitas vezes a gente sente um tal peso da responsabilidade, que traz uma questão física. A dor aqui, ó, a dor nas costas, a dor na lombar, que é o peso de carregar algo invisível que a vida lhe impôs, que você não sabe de onde está vindo, tá? Então, para isso serve este floral. O Star of Bethlehem, tá? Que é para sofrimento por choques e traumas do presente e passado. Essa pessoa em específico tinha questões com o passado e questões com o presente, tá? Causaram choques e traumas, inclusive por acessos que ela teve, por algumas questões que ela sabia e que ela estava entrelaçada energeticamente por isso, tá? Então veja a capacidade de um floral na restauração energética de uma pessoa, de uma consciência, tá? E o Chicory para possessividade, ciúmes, apego, faz pelo outro, mas cobra. Tá? É o famoso amor-apego. Então, é o aprender a amar, ou reaprender a amar, né? Amar sem apego, amar sem esperar nada em troca, tá? Nesta rodada, então aí nosso consulente sentiu muita mudança. Gente, mudou tudo? Não, porque é um processo, tá? Então, esse processo evoluiu, melhorou. E aí, uma nova rodada foi pedida. A rodada 3 e a última, agora em março, tá? Onde foram selecionados os seguintes florais, também captados pela energia do pêndulo, nada de conversa, tá? Então foi trazido e perguntava-se para ele, faz sentido? Sim, faz sentido, assim como aconteceu no segundo. Então foram o Mimulus, o Water Violet, o Gorse, o Willow e o Vine. O Mimulus para medo das coisas conhecidas e timidez. Gente, saímos de 2 medos e entramos com um novo medo? Sim. Removemos aqueles medos, né? Foram removidos pelo processo dele, aqueles medos foram sutilizados, não que eles sumam, né? Porque nenhum medo some se você não der permissão para isso. Mas foi adicionado um medo novo, tá? O Water Violet, que é justamente para quem é recluso, para quem é sério, fechado nos sentimentos, gosta de solidão. Essa pessoa especificamente, ela tem questões com socialização por ser muito tímido, tá? Então, olha, veja o de cima, medos da timidez, medos, coisas conhecidas e timidez. Num segundo, a gente trata de socialização. Então, a timidez vencida, a socialização se abre. Mas como se socializar se você gosta da solidão? Então, aprender, tá? O Gorse para falta de esperança e o desistiu de lutar. Gente, não é uma pessoa desesperançosa, tá? É que apenas existem algumas questões que a gente pode olhar e falar assim, contra isso eu não vou lutar mais. Desiste de lutar por aquilo, de conquistar, de ter, de fazer, de renovar, de mudar. Então, algumas batalhas a gente perde, tá? A gente muda, tá? O próximo, o Willow, para ressentimentos, mágoas, negativismo e pode às vezes sentir-se a vítima. Opa, ressentimentos, mágoas e negativismo, normalmente quem é muito sozinho, solitário, acaba tendo essas questões. E às vezes, mesmo em convivência com outras pessoas, a gente pode trazer, isso não é pra mim, já foi, isso não vai dar certo, eu sou incapaz, tenho mágoas de algumas coisas que aconteceram comigo, tá? Por feridas emocionais ou mesmo por questões que eu não soube lidar e me causaram mágoa, tá? Ressentimento com as pessoas, tá? Muitas vezes eu sou a vítima de algo que aconteceu, tá? E por fim, o Vine, né? Para quem é dominador, impõe sua vontade, autoritário, cruel consigo e cruel com o outro. Então veja aí, do primeiro para o segundo repetiu-se um floral, um composto, né? O Red Chestnut. Do segundo para o terceiro não repetiu nenhum, mas do primeiro para o terceiro repetiu o Vine. Daí vocês já pegaram o que não melhorou durante os processos, né? Do primeiro para o segundo, Red Chestnut. Do segundo para o terceiro, não, tudo praticamente melhorou. Mas do primeiro para o terceiro, houve uma volta de uma questão.
Então, gente, o que que isso demonstra? Que o remédio energético, ele vai justamente ser o curador da sua alma, da sua aura, do seu perispírito, do seu duplo etérico. Mas ele vai agir como? De acordo com a permissão que você dá, de acordo com as atitudes, formas, padrões e sentimentos e pensamentos, claro, né? Você vai dando autorização ao seu corpo, ao seu espírito, ao seu perispírito, aos seus mentais inferior e superior, para que estes processos que você vai lidando com as suas emoções sejam sutilizados e facilitem, possibilitem a mudança, tá? Essa mudança ocorre em 30 dias? Não. Ocorre em 60 dias? Não. Às vezes ocorre, às vezes não. Normalmente, não. Tem um processo um pouco maior. Mas tudo depende da capacidade energética de cada consulente, de cada consciência. Assim como pode acontecer para mim demorar meses, para outra pessoa pode ser muito rápido. Então depende da energia que ali está sendo necessitada, que está sendo requerida para que aquele processo aconteça, tá? Então, como eu disse, o floral, ele não é um medicamento, tá? Ele é um homeopático, é produzido em uma farmácia de manipulação justamente pela questão de ter extração, mas ele não é um remédio. Nós é quem devemos considerar como o remédio mais importante da nossa vida, para que aquilo faça efeito, ou seja, a nossa vibração é quem faz com que aquelas atitudes, formas, padrões e pensamentos se exauram, se esvaiam do nosso processo, tá? E que as mudanças aconteçam. Tá bom, gente? Eu queria trazer esse caso real para que vocês possam entender o que é a revolução do ser e o que ela pode trazer para cada pessoa que a faz, tá? Eu, como parte da Casa de Amor, como um consulente também, porque eu também passei por todos os movimentos, sei que os movimentos trazem um efeito muito positivo para nós. O nosso autoconhecimento, nossa autorreflexão e a nossa autocura. Mas todos esses processos dependem única e exclusivamente de nós, da nossa energia, da nossa vontade, do nosso desejo de mudança. Se nada disso acontecer, esses processos, eles não acontecem, porque eles não são mágicos, eles não acontecem no estalar de dedos, e sim dentro de uma caminhada que você vai se descobrindo e vai revelando novos caminhos a serem seguidos. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço pelo tempo despendido, tá? Por poder trazer esse assunto para vocês e espero que vocês tenham gostado, possam curtir, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas entendam, venham conhecer os movimentos da Casa de Amor, que está de portas abertas para receber qualquer um de vocês, tá? E aqueles que já são seguidores, que venham nos visitar, venham participar das nossas atividades e sejam muito bem-vindos. Um abraço a todos, até breve. Tchau, tchau.